Hora dos Esportes. São 18 horas e 33 minutos, o São José vai se preparando para o Campeonato Paulista da segunda divisão, mais um desafio pela frente do acesso à Série A3. Falando em acesso, o entrevistado de hoje pode contar para todo mundo que ele subiu com o São José. E era uma missão árdua, porque então São José na Série A3 já era uma tragédia. Não poderia jamais ficar muito tempo na Série A3. Em 2005, meteram a mão na águia, teve um jogo aqui decisivo contra o Rio Claro, um tal de Eduardo César Coronado Coelho, foi um absurdo, foi um mini Carlos Amarija, né, daquele Corinthians e Boca Juniors. Mas aí passou 2005, quem tiver que chorar, como São José chorou naquela época, já chorou, paciência e bola pra frente. Só que quando chegou em 2006, uma garotada formada no clube, que deu a volta pelo mundo até ter espaço de novo na Águia, ninguém queria jogar no São José, né, Série A3 e tal, os figurões não vinham, mas essa garotada pegou o time e levou o São José de volta para a Série A2. E ele foi um jogador importantíssimo nesse trabalho de recuperação do São José Esporte Clube. Nós estamos falando do Renato, lateral direito, Renatinho, e é um prazer enorme ter você de novo aqui no rádio de São José dos Campos. Vai tudo bem, Renato? Boa noite. Satisfação e o prazer, mais uma vez, estar falando com vocês, né? Depois de um bom tempo. E quando eu fiquei falando aqui da conquista de 2006, o que de pronto veio na sua cabeça? Rapaz, estou arrepiado até agora. Porque foi uma... que nem você comentou, né? Se for ver, nós da base pegamos épocas boas e épocas ruins do São José, né? E quando chegou e houve oportunidade para nós, né? Se for ver em 2005, 2006, 2007, graças a Deus a gente conseguiu o nosso objetivo, né? Naquele ano, né? E foi um negócio realmente bem interessante e vale lembrar, né? Você, se não me engano, você é do time de 2000. São José foi convidado para disputar a Copa João Avelange, eram 104 times, 4 módulos, aí ele ficou no módulo verde, eu não me lembro quem era o presidente da época, aí vieram 2 representantes lá do Rio de Janeiro, diziam que tinham jogadores do Flamengo que poderiam vir para cá, até falavam de um tal de Roma, centroavante, que havia feito gols pela União de Mogi das Cruzes, só que quando chegou a delegação rubro-negra, tinha uns caras lá que nem no futebol amador aqui de São José dos Campos iam conseguir espaço. E aí sobrou para a garotada do Marião começar o campeonato e você era um deles, né, o Renato? Foi. Na ocasião teve esse problema aí em relação a patrocínio, né? Até quem era o presidente na época, né? E foi onde eles viram que não tinha condições de disputar, né? E passou os direitos de disputa para a empresa. Só que antes de começar, teve problema, né, de documentação. Foi onde o primeiro jogo contra o time lá de Minas, não lembro se foi o América. Uberlândia, aí foi a garotada. Conseguiu me empatar, né, se eu não me engano. Até acho que perdeu o jogo por 2-1, mas jogou bem. 2-1, foi. Mostrou até um bom futebol, era um time de garotos, eu lembro que tinha você, o Gode, o Claudio Honor, o Marião era o técnico. Aí depois, a partir do segundo jogo, também no segundo jogo, o Marião ainda dirigiu o time. Aí o Gerson Andreotti, um ex-volante que fez história no São José em 82, e até hoje eu não sei se o Gerson Andreotti também foi enganado pelos empresários, ou veio na onda desses caras aí que prometeram um mini Flamengo jogando pelo São José, aquela história toda, aquela conversa toda do mundo da bola. Mas eu só sei que pelo menos naquela Copa João Avelange vocês puderam já começar a jogar profissionalmente, não, Renato? Foi. A gente teve, que nem eu já tive oportunidade, acho que no jogo contra o Juventus, contra o Rio Branco de Americana, lá em Americana, né? Fui jogar. Contra o Juventus eu treinei de manhã acho que o time dos juniores, né? Aí eu lembro que foi até uma situação curiosa. Eu cheguei em casa, né? Aí não sei se foi o PP, né? O Pedro Paulo, que estava na diretoria na época, me ligou perguntando onde eu estava. Eu falei, tô em casa, acabei de chegar em casa. Ele falou, mas você treinou hoje? Eu falei, treinei. Ele falou, então vem que você vai jogar agora à noite contra o Juventus.
Aí o Juventus tinha um time bom, que era o Marcos Denner, tinha o Luizão. E eu acho que esse jogo aí foi um jogo também que a gente conseguiu se sair bem também. Mas foi uma época meio tenebrosa aí que o São José viveu aí. Mas depois deu uma erguida. É verdade. Eu tô lembrando desse episódio aqui porque tem gente que acha que a vida do São José só teve o vice-campeonato paulista, o Brasileirão, a Taça de Ouro. Já teve muitas dificuldades, passou por tantos apertos. E até essa geração aí que começou nessa Copa João Avelange de 2000, ela representou algo que ficou marcado também. Como o São José é ainda um time que atrai bons jogadores, é um time de camisa, de cidade grande, de estádio bonito e tal. Então, às vezes o pessoal da casa tinha poucas oportunidades. E vocês, principalmente, que surgiam nas categorias de base, muitas vezes tinham que dar uma volta por aí, e de vez em quando até ficavam pertinho no Atlético Joseense, e só depois conseguiam voltar para o São José. Então, alguns voltavam bem experientes, e outros às vezes nem queriam voltar porque ficavam na bronca, né, Renato? Justamente, porque sabia que às vezes não teria oportunidade, né? Então, às vezes preferia ir para outros lugares, né? Ou às vezes até parar, seguir um outro tipo de profissão, porque sabia que se retornasse para o clube, no começo seria utilizado, mas depois seria esquecido, como acontecia mesmo. E aí é o seguinte, né? Vamos falar de coisas boas, né? Aquele ano de 2006, aquela campanha lá foi importantíssima, aquele acesso. 2006 ou 2007? Eu acho que agora eu também já estou aqui ficando... Os dois. Em 2006 foi o acesso e 2007 foi aquele desastre lá em Campinas, lá que, felizmente, a gente perdeu o acesso, né? É verdade, que ficou batendo, mas vamos começar com 2006, né? Era um time com Vandinho, você, Glauco, Bruno Celeste, Márcio Mexerica, se não me engano, já estava no time também. Time bom e um campeonato bravo, e vocês pegaram um quadrangular final contra a Ferroviária de Araraquara, do conhecido técnico Toninho Moura, do Dinei, atacante, de um meia que depois foi jogar no Botafogo, na Ponte Preta, não me lembro o nome dele agora, daqui a pouco eu vou me lembrar. Era um time também cotado para subir, com tradição, investimentos. O 15 de Jaú, idem, sempre com a sua torcida apaixonada, com um bom time também. E a Santa Cruzense, que tinha uma parceria com o São Caetano e alguns bons jogadores que até hoje estão atuando por aí. E vocês chegaram nesse quadrangular e conseguiram subir juntos com o 15 de Jaú, sobraram a Ferroviária e a Santa Cruzense, e a decisão foi lá em Santa Cruz do Rio Pardo, né? Os caras acharam que lá já estava ganho, que lá a festa estava armada, mas quem fez a festa lá foi o São José, né, Renato? Justamente. Aqui no quadrangular, né, final, a gente, graças a Deus, em casa, com a nossa torcida, conseguimos o resultado e resultados expressivos, né? E a moral do time foi subindo. Quando chegamos lá no estádio lá em Santa Cruz do Rio Pardo, né? Nós sabíamos que ia pegar um time, se for ver, experiente, né? Como você falou, tinha a parceria junto com o São Caetano, né? E o fator da torcida, né? Bem antes de chegar no estádio, você já viu o movimento. Então, até tivemos um pouquinho de dificuldade, né? De chegar, até de noite comentar, falou, gente, vamos se ligar, né? Se concentrar na partida, deixa a torcida, porque é aquele negócio, né, mano? Bate no vidro, joga as coisas, né? E quando a gente chegou praticamente no portão do estádio, a nossa torcida, ela, né, já estava esperando a gente lá e aquilo acho que deu um up na gente. A gente não escutava mais, não escutava. A nossa torcida ficava no fundinho lá. Era, nossa senhora, se for ver, era um grãozinho de areia no mar, entendeu? Mas a gente entrou concentrado, né? Tivemos um susto no começo, foi a expulsão do Glauco, né? Na sequência a gente fez um gol, eles empataram e no segundo tempo eu fiz o segundo gol. Foi o de desempate e graças a Deus foi o que deu acesso para nós em 2006. E até é bom lembrar, né, o São José, na quarta-feira, recebeu a Ferroviária de Araraquara, que precisava muito do resultado, mais até do que o próprio São José, fez 1-0.
aí o Márcio Mexerica empatou 1-1, e aí o São José foi jogar em Santa Cruz do Rio Pardo, tinha vantagem do empate, mas o time da casa, com grande campanha, achou que não, lá era Santa Cruzense e pronto. E eu até me lembro que quando você disparou, né, que os caras ficaram olhando, pô, o que esse lateral direito vai fazer, né? Você foi triangulando, chegou e meteu o canudo e fez o gol, né? Foi isso, né? Foi um lançamento, se não me engano, do Glauco, ou foi do Glauco ou do Bruno, né, em diagonal, e eu fui pela direita, né, fechando, aí o Alexandre, né, o gaúcho, até depois a gente jogou em outros times junto, né, ele foi sair para fechar, mas eu consegui jogar por cima dele. Aí lá, nossa senhora, velho, eu tentei correr para a torcida, mas a torcida teve que sair do estádio, porque a polícia informou que não poderia garantir a segurança deles, né? Porque o estádio de lá estava tomado. Nossa senhora. É verdade, eles tinham um time bom, iam decidir em casa, eles achavam que dava para ganhar, faz parte do futebol, né? Quantas vezes acontece isso? Só que os caras não contavam com um visitante que também tinha muita bola, né? No time unido, uma rapaziada que já tinha passado por alguns apertos no futebol, sabia que jogo decisivo tinha que fazer algo diferente, né? Como a sua arrancada, que ali foi algo inesperado, porque, pô, o time visitante sendo apertado, o lateral direito tendo que marcar, daqui a pouco o cara larga tudo, vai embora e ainda faz o gol, né? Complica, né, Renato? Foi. E é um fator surpresa, né, que o Marião, até o Jefinho, que era o fator físico na época, eles sempre falavam, negão, dosa um pouco, não precisa ir todas, né? E aquele jogo em particular eu estava segurando todos, porque o time deles era muito bom. Então, se a gente bobeasse um pouquinho na marcação, né? Eles tinham um centroavante muito bom. Eu não lembro, acho que era Neto Baiano, uma coisa assim. É um grandão, né? Rápido, né? Caía nas costas do lateral então, para pegar ficava a segunda sempre bola. Dois na marcação dele, né? É bem lembrado, é verdade mesmo. Ele era perigoso porque ele justamente caía ali pelo lado esquerdo, abria caminho, ele puxava o zagueiro, o lateral tinha que ficar esperto para não desmanchar a dupla de zaga, né? Justamente, sempre fazendo a cobertura, e o Marião pedindo isso desde a semana. Só que é aquele negócio, você vai sentindo a jogada, eu fui vendo que eles estavam mais preocupados no setor de meio campo nosso, e com um jogador a menos para os dois lados, né? Então abriu espaço, né? Então foi onde eu tive essa oportunidade aí de subir o ataque, né? E fazer o gol. Ó, pode deixar que isso daí não é novidade, não. Tem uns caras que sabiam fazer isso e também assustavam. Isso ficou como marcante na carreira de um tal de Newton Santos, que foi lateral esquerdo da seleção brasileira, bicampeão do mundo. Dizem que na Copa de 54, num jogo contra a Áustria, ele saiu triangulando, foi embora, o técnico gritou para voltar, e depois que ele fez o gol, o técnico aplaudiu, né? Então, é assim mesmo, lateral tem dessas coisas, né? O cara sai, fica todo mundo assustado, se dá certo a jogada, pô, que beleza, né? Solta o lateral, né? É uma boa, né? Justamente, se deu certo, beleza, mas se der errado também, nossa senhora. Bom, como eu viajei no tempo, né, na maionese, fui buscar Newton Santos em 54, dá uns 2 minutinhos de intervalo pra gente voltar a conversar daqui a pouco, tá bom? Sim, com certeza. Valeu, Renato, até daqui a pouco. São 18 horas e 49 minutos, seguimos com o nosso Parada dos Esportes, estamos entrevistando o Renatinho, ex-lateral direito do São José Esporte Clube e conhecido na cidade também por conta aí do futebol amador. Falávamos aqui sobre o acesso de 2006, São José queria voltar à Série A2 depois de ter caído pela primeira vez a Série A3 em 2004 e voltou em 2006. E quase que embalou um segundo acesso em 2007. Foi parar em um quadrangular final, começou o quadrangular jogando em casa contra o Guarani de Campinas, ganhava o jogo por 2-1, aí uma lambança do Carlão, zagueiro, no final da partida, acabou cedendo o empate, mas mesmo assim a briga foi até o final. E o bom daquele time, né, Renata, é que ele manteve a base de 2006, e quem chegou depois foi realmente reforço de verdade, né? O time ficou mais encorpado, tinha um jeito de jogar bem interessante, não, Renato? Foi. Subiu o nível, né, de todo mundo, né, se for ver. A gente
terminou o campeonato 2006, né? Conseguimos o acesso. Alguns jogadores saíram, foram para outras equipes, né? E quando retornaram já um pouco mais calejado, né? Um pouco mais experiente e juntou com aquilo que já vinha já de outros times também, que eram jogadores que tinham já passado em bastantes equipes do interior paulista aí, né? E aí foi uma campanha bonita, chegou no quadrangular, primeiro jogo contra o Guarani. O segundo jogo eu já não me lembro contra quem foi. Portuguesa. É verdade, era um quadrangular que tinha Guarani, Portuguesa, Bandeirante e o São José. Então quer dizer, justamente, teoricamente, Guarani e Portuguesa favoritos, não dava para facilitar contra eles, né? E no segundo jogo parece que perdeu para a Portuguesa, mas depois foi buscar com uma vitória aqui sobre o Bandeirante de Birigui, jogo bravo, né? Os dois precisavam do resultado. Aí saiu um pênalti que o Léo bateu, cobrou, fez o gol, né? Foi. O quadrangular para nós a gente já sabia que ia com bastante dificuldade, né? Se for ver dos melhores, a Portuguesa era mais estruturada, tinha um time muito experiente, com o Marcos Paulo, seleção brasileira, né, Cruzeiro, né, no meio de campo, né. O Guarani, se for ver na fase de classificação, ele estava perigando a rebaixamento, aí o Carbone, se eu não me engano, assumiu o time, aí ele levou o time lá para cima, né. Então, o que restava para nós é tentar fazer o melhor possível aí para beliscar, no mínimo, segunda posição, né? Aí teve o jogo nosso, que se for ver, para mim, o mais decisivo foi contra a Portuguesa mesmo, né? Que estávamos ganhando de 2-1 e com um jogador a mais, e no segundo tempo nosso time, sei lá, sentiu acho que um pouco a pressão, deixou eles empatarem, né? Aí ficou para decidir com o Guarani lá em Campinas, que seria uma missão praticamente impossível, né? Agora, em termos assim de jogos contra Portuguesa e Guarani, a gente até considera normal, né? Uma hora ou outra escapa alguém falha, é pau a pau. Mas eu tenho a impressão que o que realmente arrebentou ali foi aquela derrota lá em Birigui para o Bandeirante, né? Que o Chibé perdeu o pênalti. Era para fazer o gol da vitória, acabou perdendo o pênalti, perdendo o jogo depois em seguida, né, Renato? Foi justamente isso daí. Aquele negócio. Um quadrangular decisivo aí, você tendo oportunidade, você tem que aproveitar, né? Se você não aproveita, acontece o que aconteceu com a gente. E aí depois jogou com a Portuguesa, cedeu um empate, tinha que jogar em Campinas contra o Guarani por uma vitória. E estava atacando, o Guarani estava até preocupado, com medo, só que daqui a pouco os caras deram uma escapada, cruzaram uma bola e o Carlão fez um gol contra e aliviou a pressão para o lado deles e jogou tudo para o nosso lado, né? Foi, justamente. A gente entrou bem atento mesmo, né? Sabia, a torcida deles foi em peso. Tô borrando o brinco de ouro, vocês viram, estava lutado e empurrando o time deles, né? Mas mesmo assim, a gente manteve a concentração, sabíamos da pressão deles, mas não podia ficar esperando lá atrás, nós atacávamos também, né? Só que daí aconteceu esse lance aí do primeiro gol contra, né? Aonde para nós a pressão aumentou bem mais, porque daí o empate, se eu não me engano, até então, né, resolvia pra gente, porque depois a gente ficou sabendo que o resultado do Bandeira de Birigui, né? Mas daí a gente abriu demais e, se for ver, começamos a perder um pouco o meio de campo, onde eles dominaram a partida, né? E no segundo tempo, aquele chute despretensioso, né? Se for ver, você vê a colocação do Edinho, o Edinho praticamente poderia defender, mas ela desvia nas costas do Edmilson, né? E vai pro canto contrário. Ainda conseguimos fazer um gol com o Mais Ferrugem, tá falando o Márcio Mexerica, é o Mais Ferrugem, né? Aí o Mais Ferrugem fez um gol para nós, né? Mas não conseguimos ficar só no 2-1 mesmo. Eu só me lembro de um lance aos 47, 48, já nos acréscimos, uma escapada pela esquerda, um cruzamento rasante na área, o Bruno bem colocado se atirou para tentar pegar de carrinho. Se ele tivesse mais uns 5 centímetros de perna, ele teria empatado aquele jogo, né? Foi. Mas lá já estávamos no desespero já, né? A gente já sabia já do tempo já também, né? E o nosso time já começou a se perder um pouquinho depois do segundo gol, né?
mesmo marcando o gol, né, para nós, mas já sabíamos já que ia ser mais difícil. E aí aquela história, continuamos na Série A2, paciência, mas estávamos na segunda divisão. Hoje a gente vê o São José na quarta divisão, você que é da cidade, que jogou, que subiu com o time, que quase subiu nesse ano de 2007. O que você fala para o torcedor? Qual a sua opinião que você poderia colocar para nós aqui sobre a Águia do Vale, Renato? Eu acho que é continuar acreditando e torcendo para o clube, né? Porque se for ver em 2005, quando a gente começou a treinar, né, que estava na 3, vocês que acompanhavam de perto, vocês viam lá, a gente não tinha nada. A gente não tinha uniforme, a gente não tinha roupa, e a gente acreditava no quê? Que se a gente conseguisse fazer um campeonato legal, né, a torcida viria com a gente. Tanto é que você pega a proporção da torcida em relação ao começo do campeonato de 2005 para 2007, até onde eu jogava, nossa, é uma mudança totalmente absurda, né? A torcida ia, entendeu? Então eu acho que é acreditar aí e continuar torcendo aí para as coisas melhorarem sempre. Eu me lembro que em 2007 a média de público no final, ali aquela média, né, dividindo todos os públicos pagantes pelos jogos realizados, foi de 4 mil torcedores. Só perdeu para a torcida do Guarani de Campinas porque o Guarani também tem uma grande torcida, uma grande história, um estádio que oferece condições, mas era ali pau a pau, 4 mil torcedores era a média de público no Martins Pereira, e como você disse, um trabalho que vocês construíram, né? Desde o descrédito daquele rebaixamento de 2004 até uma reviravolta total com 3 anos de crescimento, que foi realmente algo marcante. Talvez tenha sido aí aliás foi, né, o último acesso do time, o acesso conquistado com bola rolando no campo de jogo, foi esse de 2006 de vocês, né, Renato? Eu fui o último jogador a fazer um gol, né, de acesso para o São José, você vê, em 2006, há 14 anos atrás. Então acho que para um time, né, igual o São José, da história que tem, uma cidade igual o São José, eu acho que há muito tempo, né, para não estar figurando no patamar acima, né? Mas é aquele negócio, é torcer, né, continuar torcendo e esperar que melhore a situação aí do clube. É verdade, esse ano aqui pelo menos tem uma perspectiva boa, quem sabe a gente acabe com esse tabu aí, suba de novo, engrene uns acessos até voltar pelo menos à Série A2. E é claro que numa próxima oportunidade a gente continua a conversa, porque eu estou em cima da hora. Renato, sim, obrigado, hein? Boa noite, um abração, prazer falar com você de novo. Eu que agradeço, né? Um prazer sempre meu, né? E uma boa sorte aí ao São José aí, na disputa do campeonato aí, pensamento positivo sempre. Bom, falamos então com o Renato, ex-lateral direito do São José. O Parada dos Esportes fica por aqui, voltará amanhã às 18 horas. Mais do conteúdo nosso na nossa página no YouTube. O Edson Ramiro já está fechando o canal aqui da redação do site esportivo jogandojuntos.com.br. Boa noite a todos e até amanhã.